mais um episódio do Sushi Business. Eu, Vini Queda. Eu, Diego Lugulo. Eu, Sasaki. Com agradecimento a Tokyo Foods, nossa patrocinadora, e a Kalena Foods, hoje estamos recebendo aqui o Miguel, do restaurante Japa, né? Eu queria começar as perguntas para o Miguel. Primeiro, eu queria entender um pouco a sua história, como é que você veio parar nesse mundo da gastronomia japonesa, né? O que te trouxe para esse mundo da gastronomia japonesa? Vamos lá. Eu estava com mais ou menos 48 anos e a vida toda eu trabalhei no mercado de marketing. Eu tive empresa de eventos, eu trabalhei em televisão, eu sempre ligado nessa área. Comunicação. E os últimos 8 anos eu tinha uma concessão pública de umas placas de rua, de uma empresa maravilhosa chamada Plamark. Pô, famosa. E eu acabei, trabalhei na Plamark São Paulo, depois implantei na cidade de Mogi das Cruzes, e estava tudo indo bem, até que a gente acabou perdendo a concorrência, depois veio aquela coisa de lei Cidade Limpa, do passado. E aí eu já tinha me afastado do dia a dia do marketing, né, e tudo evolui muito rápido. Aí eu me vejo aos 48 anos, 49 anos, falei, cara, eu vou fazer o que da minha vida agora? Né, como é que eu vou voltar para o marketing? Não tem como. Né? Tudo mudou muito do que era quando eu iniciei ou quando eu atuava nessa área. E eu sempre gostei de empreender. E eu morava em Mogi das Cruzes, e Mogi não tinha um bom restaurante japonês. Tinha restaurantes bons, mas muito simples. Aquele conceito de a TV ligada, a toalha de plástico, aquela coisa bem simples. Bem família. E a gente costumava vir, na época, eu, a Patrícia, minha esposa, a gente vinha para São Paulo, a gente frequentava muito na Gaiama, ali na Bandeira Paulista. Isso, me tem. E aí a gente acabou descobrindo que tinha um japonês em Arujá. Arujá ficava 20 minutos de Mogi, que alguém indicou, a gente foi, cara, o restaurante uma graça, não devia nada para os restaurantes que a gente frequentava aqui em São Paulo. E começamos a frequentar. E quando aconteceu tudo isso, veio a ideia, falei, puxa, de repente propor, né, montar uma franquia do Japa aqui em Mogi. Aí bati na cara dura, levei 3 meses para o japonês me receber. E aí, no final, começamos a conversar, mostrei a ideia, eu já evolui o projeto todo. E ele acabou, não sabe o que é franquia, não tem esquema de franquia, não. Mas eu gostei de você, vamos ser sócio. Vamos ser sócio meio a meio e a gente monta junto. Tá bom, uma pessoa estranha, mas os dois, acredito que extremamente bem intencionados. Isso Conheceu no bar e já casou. É mais ou menos assim. No bar e já casou. Então, somos sócios há 18, 19 anos. Isso aí, que é bom. Nunca tivemos nenhum problema, nenhuma discussão, trabalhamos super bem. E assim nasceu o Japa em Mogi. Que legal. E de Japa, por que de Japa? Japa, na verdade, é uma brincadeira, uma homenagem com a pronúncia do japonês. O japonês nascido no Japão, não esse japonês que a gente vê por aqui, tudo nordestino, né? Tudo paraguaio. O japonês nascido no Japão, se você falar para ele, o japonês fala japa, ele vai falar japa. O japonês não é japa, é japa. E repete, japa. Não sei, é o Jun Sakamoto. Jun Sakamoto. Se você pegar o ancestral dele lá, mas não o japonês que nasceu aqui, o japonês que nasceu lá, não sai o J, sai o Jun. Olha só, interessante. Então o Japa é uma homenagem a essa pronúncia do japonês. E Miel, e você nasceu já com esse intuito de franquear, fazer a própria franquia, ou você foi atrás dessas empresas tipo Franchise Store, Xerto, essa turma toda, Bittencourt? Não, a gente não foi. A gente, quando eu pensei em franquear, eu pensei do Japa já ter uma condição de franquear, né? Mas como eles não tinham, e aí a gente acabou como sócio. Então, tanto o Japa de Arujá, de Mogi e Moema são unidades próprias com nome e sobrenome, né? Não há franquia. Não há franquia. E como é que você mantém essa qualidade muito boa aí em todas? Como é que você consegue manter esse padrão de qualidade em todas? Muito trabalho. Muito. E essa coisa da gente também não ter crescido, né? De abrir 5 unidades, 6, 7, 8, porque eu acho que aí o controle fica muito mais difícil. É diferente, por exemplo, uma franquia de sanduíche, que você consegue mandar o pão, mandar a carne, mandar
a batata, você manda tudo e não tem como errar. Você consegue ter, né, pega o McDonald's, você consegue ter um padrão de qualidade em qualquer McDonald's que você entra, porque tudo vem de uma única... Sim, visual merchandise, é tudo igual. Com peixe isso não tem como. Não tem como, né? O peixe cada hora tem um tamanho, tem um sabor, tem... Eu acho incrível isso, porque é verdade, não é o que você falou, não é o McDonald's, mas você consegue manter teu guideline da marca, teu posicionamento, criar a mesma ambientação fidedigna a todas ali, com a tua experiência de marketing, inclusive, né? Sim, mas é baseado nisso, é muito trabalho, Imagino. É muita atenção, é muita dedicação. E é claro que a gente conta sempre com bons fornecedores, conta com, né, em formar bons colaboradores, uma equipe de funcionários engajada. Então, a partir daí, a gente consegue ter um comprometimento e consegue entregar uma qualidade que é aquilo que a gente entende como condição sine qua non numa culinária japonesa. Na verdade, em todas, né? A japonesa é um pouco Miguel, mais... você está falando um pouco aí dos colaboradores. Vocês têm um chefe, que seria um chefe executivo, que mantém o padrão das casas, para também desenvolver as receitas? Vocês seguem uma linha mais contemporânea, mais tradicional? Explica um pouco isso para a gente. Tá, não, a gente não tem esse chefe. A gente foi desenvolvendo, já passaram vários chefes pelo JAP. Eu lembro quando nós inauguramos em São Paulo, quem chefiou o sushi durante quase 2 anos foi o Shundi Kobayashi. A gente trouxe, ele ficou, acho que foi 2 anos na unidade de Moema, depois ele acabou indo, ficou 1 ano na unidade de Mogi. E aí acabou ficando um discípulo dele, que depois acabou indo para um outro grupo, e a gente acabou trazendo um outro, mas a qualidade nossa a gente mantém a partir tem uma cartilha, né? A gente tem todo um processo interno para que as coisas sejam feitas. Criaram um manual de vocês. Um guide próprio ali, um guide do Djapa para seguir ali o padrão. E uma das características do Djapa é ser uma culinária diversificada, né? O rodízio nosso, ele tem coisas que não tem absolutamente nada de japonês. Então, por exemplo, a gente serve uma casquinha de siri, a gente serve ostra, a gente serve bolinho de bacalhau, a gente serve picanha. Picanha mesmo. Então, tudo isso porque na origem do Djapa, há 20 anos, quando ele inaugurou lá em Arujá, era uma época em que a culinária japonesa não era mas nem de perto o que é hoje. E perdia-se muito cliente por conta disso. Então, tinha um grupo de 4, 5, alguém falava, vamos num japonês, aí alguém dentro do eu não como japonês. Tem que... Ponto. Porque aí tinha aquela associação de que a comida japonesa é o cru, né? É o peixe cru. E aí, embora o grupo ia para a cantina, o grupo ia para a churrascaria, né? E o japonês fica lá olhando e ninguém vem aqui. E aí eles tiveram essa ideia não é minha, essa ideia do Massal e do Paulo, que são os sócios que fundaram o Djapa em Arujá, de colocar pratos. Ele tinha um prato de bacalhau, aí toquei, jogava um shiitake em cima do bacalhau. A picanha ela é servida no tepan. Então, tem o tepan de anchova, que o japonês vai gostar de comer, mas também tem o tepan de picanha. Aí, já que vai acompanhar com... Sabe? Então, você começa a brasileirar os pratos para você poder atender quem gosta da culinária japonesa e aquele que está acompanhando e não é tão apreciador assim. E o bacana é que isso fez com que a gente começasse a introduzir pessoas na culinária japonesa que não gostariam se não fosse isso. Porque a pessoa vai do começo, come a picanha, come o bacalhau, né? Aí depois, não, deixa eu experimentar isso aqui. E aí, quando você vê, ela já está adepta à culinária japonesa. Que orgia gastronômica em Vinã. Pois é. E qual é a importância nessa parte de seleção de ingredientes? Você tem um setor de compras, os chefes eles estão diretamente ligados nessa parte da escolha dos insumos, da seleção dos fornecedores. Conta um pouco para a gente da logística do grupo. Sim, ao longo desses, né, pegar a partir de Mogi, que é a administração que eu tenho, falando em 18 anos, a gente veio desenvolvendo fornecedores, né? No meio do caminho alguns mudam, a gente faz algumas trocas, mas a gente vem desenvolvendo parcerias em que a gente passa a ter uma relação de confiança, você passa a conhecer. Então, você está, exemplo, a gente serve ostra, né? Ostra a gente serve desde a inauguração do Djapa em Mogi. Essa ostra vem de Santa Catarina,
ela é uma ostra fresca, ela tem que vir, ela tem que ter todo o cuidado no transporte, no armazenamento, no Sem manuseio dela. A gente já chegou a servir cerca de 30 mil ostras por mês, só na unidade de Moema. Isso é um belo ISO 9000, né? De Nossa, qualidade, sim. né? Porque o ostra, enfim. Então, claro, quanto maior é a quantidade, maior é o risco. Então, você tem que Exatamente. minimizar isso, né? A gente tinha um fornecedor que atendeu a gente durante, sei lá, 10, 12 anos, até que, infelizmente, ele acabou cometendo algumas falhas, cometendo alguns erros, e a gente foi obrigado a trocar de fornecedor, e essa troca implicou. A gente tem uma tecnóloga de alimentos, a Laís, que cuida de toda a parte de segurança alimentar. Ela tem uma formação nisso, ela viajou para Florianópolis, ela visitou cada um dos outros fornecedores que foram indicados, cada um ela passava um dia inteiro levantando toda a documentação, todo o procedimento, até ela chegar em um e falou, esse é o melhor, vamos certificá-lo para passar a fornecer o Japa. Aí a gente certificou o novo fornecedor e depois de um ano e meio, ela voltou lá novamente, só que ela foi só nesse para conferir se ele continuava cumprindo todas as normas. Bem Que legal. legal, bacana. Foi isso. Pô, bem bacana. Miguel, e o que você hoje aí no Japa vê aí, né, com a tua visão, obviamente, aí a gente, aqui no Sushi Business, a gente diversifica, né, a gente vai de um Sakamoto a vocês, veio aqui o Edu da Temaqueria, né, enfim. Como é que Desde o você... alacarte, né? Desde o alacarte para rodízio, temaqueria. Então a gente não tem, a gente prevalece a classe, né, que hoje a importância é a classe como um todo. Como é que você enxerga o futuro da culinária japonesa hoje no Brasil, tua visão? Uau, pergunta difícil. Eu considero que... como é que eu vou te colocar isso? Eu acho... Claro que sempre vai ter uma evolução. A evolução ela é constante, né? Mas você tem hoje nos restaurantes espaço para todo mundo. Você tem a culinária à la carte. Por exemplo, o trabalho que o Jun Sakamoto faz, que é espetacular. O que eu sirvo no Japa não tem nada a ver com o que o Jun Sakamoto faz. E está tudo certo. Ele está certo e nós estamos certos. Você tem públicos diferentes. Então, eu acho que houve uma Evolução. não é houve uma divulgação, abriu-se muitos restaurantes japoneses. Eu acho que o rodízio... Uma popularização. Popularização, obrigado. O rodízio popularizou a culinária japonesa. Claro, se você for no restaurante à la carte japonês, o que é servido, a maneira de servir, é muito diferente do que é no rodízio. E apesar que a gente tenta, por exemplo, apesar de ser um rodízio, a gente tenta fazer tudo que a gente pode na hora, né? Claro que existem alguns pré-preparos, mas hoje, por exemplo, na unidade de Moema, o meu total de sushi men são 19. Uau. Por quê? Porque eu não quero produzir e guardar e servir quando o cliente chega. Eu quero praticamente produzir no momento de servir. Então, eu tenho que ter uma equipe grande que possa estar produzindo para servir sempre algo fresco e com qualidade. Sem dúvida. Mesmo que isso ainda vai ficar longe do que é o à la carte, né? Mas essa popularização ela fez com que muita gente passasse a conhecer a culinária japonesa, mesmo que a culinária como a gente faz, de uma forma mais diversificada, né? Hoje eu até tenho bastante orgulho disso. A quantidade de rodízios japoneses em São Paulo hoje, que servem o que a gente serve, quando a gente inaugurou há 11 anos aqui, ninguém fazia isso, não existia casquinha de inserir rodízio japonês. Hoje tem um monte de rodízios que serve. Por quê? Porque o Japa foi o pioneiro nisso. É uma fórmula que deu Ostra, certo. Você largou, todo mundo serve ostra hoje. A tendência via de Ninguém- vocês. Vocês lançaram a tendência. Exatamente, Muito legal. e nós somos a primeira casa a fazer o rodízio realmente circular. A gente serve o rodízio, ele passa em bandejas. Então, o sushi eu passo, o tempurá eu passo, os empanados eu passo, né, o sashimi o cliente pede, o temaki o cliente pede, que são coisas que têm que ser feitas na hora, cortada e servida em seguida.
Então, no futuro você enxerga que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, sem dúvida alguma. Eu acho que o trabalho do japonês da culinária tradicional, mais sofisticada, à la carte, os omakasês, os balcões de degustação, isso vai ter um espaço sempre, isso é maravilhoso, né? Agora, isso é para poucos. Isso tem um custo mais elevado, isso não é uma coisa que você vai conseguir popularizar. Em compensação, os rodízios, você consegue atender um número maior de pessoas, você consegue ter um valor mais baixo, porque você tem um movimento muito grande, então você não precisa ganhar muito em poucos clientes, você ganha pouco em muitos clientes. Porém, se investe também na qualidade de, como se fosse 19 funcionários numa loja. É um investimento considerável, né? Hoje, na unidade de Moema, a gente tem, no total, 95 funcionários. Olha só, pessoal, 95 funcionários. Caramba, hein? Calcula minha folha de meu INSS. Por isso que ele não quer abrir mais loja, né? Eu fico louco com 13 já. Chega de loja. Mas isso para o cliente é bacana, porque você consegue ter um preço mais acessível, mantendo a qualidade, porque você trabalha com uma margem pequena, Sem porque dúvida. você consegue atender um número de clientes maior. Miguel, você acabou de dizer que vários restaurantes, né, se espelharam no Japa. Sim. Vocês, né, também fazem um trabalho de pesquisa, com certeza. Quais que são os critérios, né, para fazer esse tipo de pesquisa? Vocês têm, de repente, uma nutricionista, um chefe, um sócio? Explica um pouco para a gente quem, de repente, são referências, né, para vocês. Como vocês dividem essa função dentro do Japa? Você fala pesquisa em relação aos pratos? Isso, relação... porque você falou, né, a gente trouxe a ostra, trouxemos a casquinha de siri. Isso vem da cabeça de quem, assim, dentro do Japa? Isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo. A ostra, ela começou já no Japa de Arujá. Isso foi o Massal, que acho que em algum momento conheceu um fornecedor e resolveu experimentar a ostra e colocar a ostra e criar algumas coisas com a ostra. A carne? A carne também em Arujá por conta de atender as pessoas que não gostavam do peixe cru. Mas aí, como o Sasaki falou, ele foi atrás de um fornecedor de uma boa carne. Sim, né? sim. Sempre que a gente escolhe alguma coisa, você busca os fornecedores melhores. Criatividade, né? Sempre a boa criatividade do brasileiro, né? A casquinha de siri nasceu em Mogi, porque o ponto que a gente montou o Japa era um bar, na época chamava-se Soberano, era um bar de jovens, que teve o seu auge em Mogi e tudo, depois ele já estava um movimento mais fraco, quando a gente chegou, comprou o ponto. Só que a gente comprou empresa, e tinha 6 funcionários, aproveitamos todos, e um desses funcionários era uma cozinheira baiana chamada Lu, que fazia uma casquinha de siri maravilhosa. Não precisava nem descer pro litoral, né? Virei pro japonês, falei, japonês, não tem como, essa casquinha vai ter que entrar no cardápio. Esse foi ele. Esse fui eu, a casquinha letra e música. Na verdade, não fui eu, foi a cozinheira que, por sorte, estava lá. Trabalho equipe, sócio sintonizado. Isso. Então é isso. Eu acho que não tem assim, né? Eu lembro de a gente serve um salmão no papelote, que é um salmão com creme de shimeji com abacaxi, que faz uma coisa que foi um cozinheiro, um chefe de cozinha que esteve em Mogi há 15 anos, 16 anos, que criou esse prato e gostamos, e esse prato existe até hoje. Então, é interessante isso, porque o Jun estava aqui justamente, né, Vina, falando sobre essa questão, né, da brasileiridade e tal, né, e um à la carte, né? Sim. Hoje nós temos nas unidades de Moema e Mogi o rodízio vegetariano e o rodízio vegano. Quem criou isso? Minha mulher, que é minha sócia, a Patrícia, porque primeiro ela é vegetariana e segundo, ela percebeu que cada dia mais pessoas iam e aí a gente dava aquela adaptada, né? Tentava criar alguma coisa e servia a coisa mais ou menos. Não, peraí, vamos criar um rodízio, né? Então hoje a gente tem, você abre o cardápio do Japa,
tem 40 itens servidos no rodízio vegetariano e vegano. É pet friendly? Mogi é pet friendly, que a gente tem uma área externa. Moema não, porque eu não tenho área externa. Então não posso. Gostaria muito de ser pet friendly. Legal. Eu não consigo. Mas hoje a gente é reconhecido aí pela Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Que legal. A gente já ganhou selo, ganhou algumas coisas, porque a gente realmente dá uma atenção. A gente criou um rodízio especial para quem é vegetariano e vegano. Muito legal. E a gente consegue atender eles sem fazer nenhuma adaptação. É criado para eles mesmos. E a vantagem é que você tem muitos casais hoje que um é vegetariano e o outro não. Então você ter uma casa que possa atender os dois é sensacional. Porque quem não é, vai lá, come o salmão, come o atum, e quem é, come o sushi. É uma linha de sushis especial, realmente saborosos e gostosos. Enfim. Nossa, fiquei curioso. Criamos agora um ceviche, a gente serve o ceviche, agora criou um ceviche à base de fruta, enfim. Então, e dá uma temperadinha, coloca cebola e coloca pimentinha, e fica sensacional. E a parte de drinks, tem? Tem. A parte de drinks tem. A gente tem uma linha, que, na verdade, essa linha é muito tradicional para nós, nasceu em Arujá há 20 anos, é uma série de drinks à base de saquê. Então tem o Fuji, o Akai, enfim, nomes bem apropriados, o Japa, né? Que são drinks, um de frutas vermelhas, outro leva gengibre, outro leva... Então a gente tem essa linha e tem todos os drinks tradicionais. Você sabe que aqui que o Vina, nosso sócio, que daqui é mestre em saquê, né? Olha só. Como é que você viu o saquê num de Japa, Vina? Cara, eu acho assim, foi assim como o Miguel falou que os rodízios eles foram um canal de popularização para a comida japonesa, o sake ele passou por um processo semelhante através da elaboração de drinks, né? Não, já tive minhas fases assim de demonizar 100% qualquer coisa colocada dentro do sake. Porém, existem sake. Eu sempre brinco, eu falo que existe sake com QE e sake com KE, né? Então, os sakes com QE, eu acho que é para isso que ele serve mesmo, né? Fica mais agradável, fica mais palatável, mais interessante a elaboração de drinks ou utilização deles em caipirinhas e tudo mais, né? Então, cada um com o seu e tá tudo certo e tá tudo bem. A gente fala a caipirinha de saquê, a gente faz os drinks, mas ao mesmo tempo a gente também tem os saquês, as garrafas de 1,8 litros. A gente tem uma infinidade de saquês para atender esse público exigente que vai procurar o saquê seco, o saquê, enfim. Sim. Isso a gente consegue atendê-los muito bem. Legal. É uma boa carta de saquês no Japa. E o Japa ele tem algum plano de expansão? Não, hoje não. Online? Na verdade, assim... Como você está tratando o digital aí? A gente hoje na verdade, tem sim, né, um projeto de expansão de delivery. Né, hoje a gente está estudando abrir uma outra unidade de delivery. Via aplicativo? Pela complexidade, eu não consigo trabalhar com dark kitchen. Eu tenho que alugar uma casa grande, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter câmara fria, congelada, eu tenho que ter para fazer o produto com a qualidade que a gente faz. Então, hoje a gente está estudando a possibilidade de abrir um outro bairro para que a gente possa expandir a nossa área de delivery. Agora, quanto à unidade, a restaurante, eu acho que não, porque a gente teria dificuldade, a gente tinha um projeto antes da pandemia, a pandemia veio, ela acabou, por sorte, a gente não tinha iniciado ainda, porque se eu tivesse iniciado, talvez eu não estivesse aqui hoje sendo entrevistado por vocês. Então, a gente aprendeu ali que a gente tem que ir com calma, né? Só que hoje, com todas as dificuldades que tem no mercado, a gente quer cuidar bem do que a gente tem. A gente quer cuidar bem de Moema, de Mogi, Arujá. Então, a gente vê uma possibilidade de expandir o delivery, porque é uma coisa mais tranquila. Mas salão é outro restaurante, tem que ter formato da equipe, começar do zero. É um processo que a gente acho que não é o momento. E só antes do Sasaki fazer a pergunta, como você trouxe esse tópico da pandemia, eu queria só uma curiosidade, como é que o Japa, sendo um restaurante que é presencial, é um rodízio, como ele se reinventou e se sobreviveu a esse período da pandemia?
Deus queira que nunca aconteça nada parecido no futuro, que a gente não passe nunca por uma crise que a gente passou, mas seria interessante um case para muitos restaurantes, muitos dos nossos espectadores entender como é possível sobreviver a uma crise dessa. Como que o Japa fez nesse período? Primeiro foi muito difícil. Foi hoje muito difícil. A gente sofreu muito, muito. Eu sequer tinha delivery. Como a gente é uma casa só de rodízio, hoje sempre tivemos um movimento muito bom, então a gente nunca se preocupou em criar pratos para montar um cardápio de delivery. Então, quando veio a pandemia, o nosso faturamento caiu de 100 para 0. Simples assim. Alguns fatores foram importantes. A gente tinha um capital de giro que fez com que a gente conseguisse sobreviver durante aí uns 2 meses e meio, quase 3 meses. Num primeiro momento, a gente conseguiu manter toda a equipe. Aí, quando a gente viu que a coisa ia adiante, a gente acabou reduzindo 1/3, mas conseguimos manter 2/3. E aí nos reinventamos, criamos o rodízio, criamos o delivery, começamos a fazer. Ele começou pequenininho, mas ele foi crescendo. Só que, claro, para quem tinha um faturamento de 12 mil clientes mês num restaurante, o mais delivery que eu vendesse, eu jamais chegaria a 10% do faturamento que eu tinha. Então a gente contou com o proprietário do imóvel, que foi muito parceiro em relação, sabe, a esse mês não precisa pagar aluguel, a esse mês paga 1/3 do aluguel. Ele entendeu que a gente está lutando mesmo. Acabamos nos desfazendo de algum bem pessoal, teve um sacrifício aí, né? E aí a coisa começou a ir devagarzinho, né? Eu nem gosto de lembrar de abrir só na hora do almoço. Isso. Depois tinha que... Eu lembro até hoje, a gente separando mesa. Pô, eu fico emocionado, sinceramente, porque foi muito sofrido. Imagina. Né? A gente com treino, não tem que ter 1 metro a mesa, medindo a mesa, e tirando o cara. Depois, onde eu vou pôr essa mesa? Não tenho onde pôr mesa. Quer dizer, aquilo foi algo, eu espero que a gente nunca mais passe. Mas foi indo. Aí a gente conseguiu ter crédito em banco, conseguiu fazer financiamento, empréstimo. E aí o faturamento foi indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Depois de algum tempo, eu consegui recontratar todos os funcionários que eu tinha. Legal, demitido. parabéns. E hoje a gente acabou crescendo um pouco mais, até porque o delivery cresceu, né? Então, hoje, na época da pandemia, quando chegou a pandemia, nós tínhamos 72 funcionários. Hoje a gente tem 95. Isso Parabéns. muito se deve ao movimento que a gente tem com o delivery. Mas foi uma fase muito difícil, uma fase muito... Eu chegava em casa todas as noites, eu ficava chorando durante 2 ou 3 horas. Eu não via alternativa, não via saída. Mas trabalhamos e conseguimos e sobrevivemos. Bom, parabéns. E dentro do que você estava falando agora, explica pra gente qual que é a sua filosofia de liderança, né, e como você gerencia a sua equipe. Uma das coisas que a gente entende que é mais importante, e isso faz parte dessa filosofia, é o atender muito bem, né? Eu sempre digo, quando eu reúno a equipe, quando a gente dá os treinamentos, né, que receber um cliente no restaurante é mais importante que você receber uma pessoa muito próxima na sua casa. Primeiro que essa pessoa que está indo na sua casa e você vai receber super bem, vai fazer um jantar, vai fazer alguma coisa, essa pessoa não está pagando. Quando ela vai no seu restaurante, ela está pagando. E hoje, com o custo de vida alto, ir a restaurante é caro. Comer fora é caro. E na padaria, né, tomar um suco e um misto é caro. Então, isso é um motivo para que se trate muito bem esse cliente. Eu sempre digo assim, Sua Majestade o cliente. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu pergunto para a equipe se alguém pode me dizer qual é a diferença entre Deus e o cliente. Alguns evangélicos ficam um pouco chateados nessa hora, preocupados. Você está comparando Deus comigo? Estou comparando Deus com o cliente, mais. Estou dizendo que só existe uma diferença entre Deus e o cliente. Aí ninguém responde, eu falo qual que é a diferença. A diferença é que Deus perdoa. Muito boa, hein? Deus perdoa. Fala assim, né? Cliente,
Deus. Não necessariamente, eu coloco juntos, né? Ok, Mas naquele Mas momento, um perdoa, momento que o cliente decidiu ir no seu restaurante, que decidiu entrar, né? Ele tem uma expectativa de ser bem atendido, ele vai pagar por conta disso. Então, o mínimo que você pode fazer é tratá-lo muito, muito bem, sabendo que ele não vai te perdoar se você fizer alguma coisa errada. E nunca reclame de um cliente. Essa é uma outra frase que eu costumo dizer sempre, né? Não existe cliente chato. Eu posso afirmar para vocês, não existe cliente chato. Chato é não ter cliente. Exatamente. Muito bom, hein, Miguel? Então essa é uma filosofia do Japa. Cuidar do cliente. A equipe, Fantástico. eles conseguem assimilar esse treinamento, essa sua filosofia? Conseguem. Sim. A Bacana. gente vê uma grande dificuldade, né, hoje em dia, né? Hoje a gente tem o privilégio de o Japa é o restaurante japonês com o maior número de avaliações, tanto no TripAdvisor quanto no Google. O Google a gente já passou de 10 mil, aqui de vez em quando eles tiram, né? Eles tiram avaliação, Sim. não sei com que critério, hoje a gente tem 9.700 avaliações. E a turma, no Google. né, só o teu trabalho de contratar de novo a turma deve ter sido fantástico. O Tchan ali você não tem, né? Sim. O Tchan ali é menor. menor, Tem, né? tem, né? O restaurante tem. Não tem como, O mercado. Por exemplo, o meu gerente de salão, né, meu maître principal, o Manuel, está comigo desde que eu abri a casa. Olha só, O meu chefe de cozinha atual, o Eri, está com a gente há 9 anos. bacana. A gente tem uns, né? Há 9, 10. Então, a gente retém exatamente por conta o mesmo respeito que a gente tem com o cliente, a gente tem com os funcionários. Muito legal. Miguel, a gente tem uma pergunta aqui no programa, que assim, qual é teu prato predileto? Assim, eu sei que você vive uma diversidade grande ali, é difícil falar ali, né? Mas pensa aquela tua última refeição que você vai fazer da tua vida. O que você mais gosta? Não pode falar japonês, obviamente, você vai responder olhando para aquela câmera ali, ó. Você fala do meu restaurante? Não. Que você, Miguel, gosta. Eita. Qual é o prato predileto? Meu prato de cabeceira, feijoada. Cara, já respondeu Aí sim, na lata. é isso. Olha só, Feijoada. finalmente uma feijoada aqui no programa. Muito bom, né, Vina? E a feijoada é tradicional, hein? Olha, ó. É isso. Feijoada de verdade. Boré, orelha, pé, língua, enfim. Temos feijoada no Japa? Não tem feijoada. Era só falta. Mas você pode criar uma, sabe como? Ia ser legal. Lá vem, lá vem. Feijoada com Gohan. Olha, Putz, é verdade. Aí, ó. É muito bom. É verdade. É muito bom. Muito bom. Boa Só ideia, falar boa aqui. ideia. Prova. É verdade. Prova. bom. Você vai colocar lá no diabo esse prato. Eu concordo com Vai essa fazer sucesso. Muito bom, muito bom. Eu como feijoada com Gohan. Eu também, Olha eu só. gosto. Olha aí. E uma última pergunta, uma pergunta também padrão que a gente faz para os nossos convidados. Você também vai responder olhando para aquela câmera ali que o diretor tá. Qual o legado que o Miguel quer deixar para o futuro, mas em vida, não pós-mortem? Eu acredito que esse trabalho que vem sendo feito no Japa aí há 18 anos, né, essa diversidade que a gente criou no cardápio, esse dar oportunidade a pessoas que não conheciam a culinária japonesa, se introduzir nela a partir de uma coisa meio aparentemente bagunçada, mas que não é, né? Que tem um sentido de ser. Eu acho que isso é um bom legado que vai ficar. Acho que é isso. Muito bom. Muito legal. Legal. Eu queria agradecer muito a sua presença e a Tokyo Foods, que é uma das nossas parceiras aqui, vai te presentear com um kit bem bacana, né? Aqui a gente tem uma amostra dos produtos que vão nesse kit. A gente tem os sakes da Hakutsuru, um Nigori-sake, né? Um sake não filtrado, um draft, que é um sake não pasteurizado. A gente tem um de latinha aqui atrás também, que é um Gensho, que é um sake não diluído, que ele tem um punch alcoólico muito mais forte. Então você toma uma latinha, você já fica legal, não precisa tomar mais nada. E o Sasaki vai explicar um pouquinho dos outros produtos também. Nós temos aqui o yakinori, o nori temperado com kimchi, furikake de ueboshi, dashi kombu e uma base de lamen. Você pode diluir com um dashi também ou com água quente, que fica perfeito para preparar no restaurante. Opa. Olha, ó. Muito bom. Isso aí. Você vai Muito receber obrigado. também Tokyo um Foods. kit da Kalena.
Então, se você não conhece e não trabalha ainda com os produtos da Tokyo Foods e da Kalena, tá aí uma ótima oportunidade de você conhecer e A Kalena eu introduzir sei lá. que eu trabalho e eu acho que a Tokyo Food também. Ah, Que legal. bom. É que não é a minha área compras, né? Sim, Quem cuida de compras é a Patrícia, então... legal. Então apresenta para ela esses. É. Ela com certeza Com certeza. ela vai conhecer. Kalena eu sei porque eu sou financeiro. Então eu sei que toda semana quase eu pago Tem um duplicado. boletim lá. Tem um boletim da Kalena. Então, Boleto da isso, Kalena. isso eu Aí, ó. lembro. Muito legal. E é isso, gente. Estamos finalizando aqui mais uma ótima entrevista com o Miguel, né, do Grupo Japa. Queria convidar vocês para acompanhar sempre o Sushi Business nos próximos episódios. É isso, até a próxima, gente. Bye, bye. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Tchau.